Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Vinícius Parra, sou gerente comercial do time de parceiros aqui na Neo IB3. Estou na Neo há 7 anos e meio. Construí e iniciei essa área de parceiros logo que eu entrei lá em 2018. Hoje nós somos quase 30 pessoas nessa área, temos 16 parceiros espalhados pelo Brasil. Participei desde 2021, quando a Neo foi adquirida pela B3. Realmente a Neo, após ser adquirida pela B3, se posiciona em outro patamar pelo mercado nacional, realmente com clientes relevantes. E aproveitando que eu estou falando de clientes relevantes, parceiros relevantes, hoje nessa tarde eu vou conversar com uma cliente super especial aqui da Nelway, uma parceira da Nelway, que é a Gabriela da GT Company, e que um parceiro da Nelway também, Arthur, do nosso parceiro Midas. Para começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouco, por favor. E contarem também um pouco como começou a parceria Midas-Nelway e como começou a parceria GT Midas-Nelway também. Vamos começar primeiro por ela e aí depois você fala um pouco também, Arthur. Claro. Gabi, fica à vontade. Hoje eu atuo enquanto Compliance Officer para o grupo GT Company, então eu estou à frente do programa de Compliance que tem um dos pilares a verificação reputacional dos nossos stakeholders. Então isso inclui fornecedores, clientes, colaboradores, parceiros de negócio. Então, dentro desse cenário, para atender um pilar do programa de compliance, nós buscamos, então, parceiros que pudessem nos apoiar com os dados necessários para essa verificação. Então, nossa parceria com a Nelway começou em 2021, se eu não estou enganada. Legal, bastante tempo já. Bastante tempo. Veio com esse intuito de atender o programa de compliance e hoje a verificação reputacional ela acaba atendendo diferentes áreas de negócio da empresa como um todo. Então começou a parceria nesse contexto. Uma história até que longínqua e de bastante sucesso. Isso. Obrigado, Gabi. Arthur, se quiser contar um pouco também da história da parceria com a Nelway, como surgiu, como que vocês estão nesse momento, acho que seria legal, por favor. Tá bom. Boa tarde. Meu nome é Arthur, falo aqui da Midas. A gente está com a Nelway desde 2021, então, uma certa altura, um SDR, não lembro qual que era era um SDR do time de parceiros da Nelway, que prospectava, né, me abordou no LinkedIn, falou, a gente viu aqui tua empresa, viu que os valores estão alinhados e tal, quer conhecer nosso programa? E na época a gente não tinha muito apelo de tecnologia. Sim. Aí eu falei, bom, eu nunca fecho as portas para um contato, né? E fui escutar a história. E aí apresentou o programa, eu já estava um pouco mais aprofundando meus conhecimentos em tecnologia, falei, cara, vamos embora. Aí, né, buscamos alguns clientes e depois de um certo tempo na Nelway, acho que a gente começou a fazer um trabalho bem feito, né? E acabou que veio uma migração de carteira da Nelway de clientes que estavam, e veio aí no caso a GT, que não tinha muita interação, então não tinha tanto, relacionamento. Foi quando a gente começou a ativar de uma forma mais ativa esse relacionamento com a Gabriela. Que legal, e assim, até saindo um pouco do roteiro, que eu acho que esse comentário foi muito relevante. E a partir do momento que vocês assumiram o atendimento e o relacionamento com a GT, Arthur e Gabriela, assim, para vocês, Midas, imagino deve ser super relevante, porque é uma empresa de renome e relevância aqui no mercado nacional. Como foi para vocês quando vocês assumiram a GT e também a Gabriela também, a partir do momento que a Midas começou a atendê-los, começou a ter relacionamento com vocês, como foi essa experiência, mudou bastante? Se puderem compartilhar um pouco também, acho que é legal. Do ponto de vista enquanto cliente, usuário do sistema, eu vejo que o atendimento a demandas pontuais se tornou muito mais rápido. Então, sempre que eu preciso de algum dossiê jurídico ou preciso tirar alguma dúvida pontual, o Arthur acaba sendo a pessoa, o ponto focal que eu procuro. Antes disso, eu tinha contato com algumas pessoas na própria Nelway e a comunicação era também igualmente boa, porém se tornou mais fluida, mais rápida. Então, acho que teve esse ganho em ter esse intermediário aí na relação da prestação de serviço. Eu tenho essa mesma percepção. Acho que no começo, né, quando veio a GT com algumas outras contas, foi um pouco truncado ali, acho que até pela própria Gabriela ali, pela GT, talvez não tivesse ficado claro a relação, eu não sei, estou inferindo que talvez tenha sido um pouco estranho, mas depois fluiu, depois consolidou o relacionamento, então é bem dinâmico assim os desafios do dia. Que legal, que legal. Um outro ponto que eu acho relevante a gente falar também, quais benefícios que você, Midas, e também nosso cliente GT, enxergam como parceria com a Nelway realmente, assim, no dia a dia de vocês,
na sua rotina como parceiro, na sua rotina como cliente, assim, quais são os pontos ou o ponto principal para falar, nossa, a Neoway me traz esse benefício e muda minha rotina, acelera minha rotina e otimiza meu processo. Podem compartilhar um ou alguns casos, por favor? Quando eu penso nos benefícios dentro do programa de compliance, né, então a GT Company é uma empresa que passa por auditorias externas, é uma empresa que tem um contato intenso com o mercado financeiro, então está sempre sendo analisada pelo seu ambiente de governança. Então, eu acho que traz bastante robustez a gente ter dados externos, dados confiáveis e que isso venha de forma rápida para a gente, né? Então, eu vejo que esse é o principal benefício, a gente conseguir otimizar processos que eles dão mais segurança para os executivos, dão mais segurança para a empresa e são importantes para o nosso ambiente de governança. Que legal. Antes de você responder, eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso. E acho que esse ponto, a confiança em cima do dado, acho que é de suma importância, tanto para você como para os C-levels da companhia. E assim, essa confiança no dado, ela adquiriu-se durante esses anos de parceria ou quando vocês chegaram já confiavam? Qual que é a sua visão sobre a legitimidade dos dados da Neoway? É óbvio, a Neoway contempla diversos ISOs, está alinhada à LGPD, mas eu gostaria de ouvir a opinião de um cliente que realmente acho que é importante a gente ouvir esse seu feedback. Já faz uns 11 anos que eu trabalho em áreas relacionadas à governança, então eu já testei diferentes sistemas, diferentes programas de dados, já fiz na mão, já fiz na unha, já pesquisei por conta própria, já utilizei outros sistemas. Então, essa questão de ser confiável, eu já trazia isso comigo, eu já tinha testado a Neoway antes de trabalhar na GT Company. Que legal, que legal. Então, eu já trazia essa visão da confiabilidade ali dos dados, do quão útil era o sistema. Na empresa, nos primeiros contatos, porque ainda não eu implementei o programa de compliance, então não existia ainda, por exemplo, esse pilar da verificação reputacional prévia. Então, eu vejo que no primeiro momento causou um choque num sentido positivo de que sério que isso tudo está à disposição para ser consultado? Da onde que vem? Entendi. Da onde que vem? Com que periodicidade isso se atualiza? E que legal que existe isso hoje. Então, eu vejo que é um caminho sem volta. Depois que a empresa ela ganha essa segurança de fazer a pesquisa e mitigar os riscos que existem na contratação, na análise de crédito, na relação com qualquer tipo de stakeholder, eles não voltam atrás. Eles não falam assim, eu não volto a assumir esse risco sem dados. Que legal, que legal. Parabéns, muito obrigado pela oportunidade, por favor. Aí uma dúvida mesmo, uma surpresa positiva, né? Positiva. Mas isso chegou para eles, a conhecimento no momento de, o investimento é tanto e eu tenho à disposição isso. É nesse sentido ou mesmo depois da contratação? Mesmo depois da contratação. Eles nem tinham ficado sabendo eles sabiam que tinha um investimento a aprovar, mas não, assim, eu diria que todo o nosso C-Level, nossa diretoria, eles participaram ativamente, eles são muito patrocinadores realmente do programa de conformidade. Então, eles se envolveram fortemente em toda a implementação. Inclusive, os nossos próprios diretores executivos, eles participaram ativamente na escolha do sistema. Então, a gente fez a comparação de diferentes sistemas. A Neoway, ela teve um diferencial, porque ela atendia também uma necessidade, um olhar mais financeiro. Conta dos ativos ali, né? Exatamente. Então, isso propiciou que a gente pudesse utilizar ela, por exemplo, para análise de crédito de clientes também, para trazer ali uma visão sobre saúde financeira de parceiros de negócio. Então, para eles não foi uma surpresa no sentido de que eles não se envolveram eles se envolveram na contratação como um todo. Eu acho que trouxe um choque no sentido assim de como que eu estava fazendo isso sem dados antes. Esse volume de trabalho na mão. Ou não fazendo. Ou não fazendo. Porque, às vezes, a realidade, a vida real, né? Você, às vezes, tem que dar uma resposta para uma proposta de um dia para o outro. Então, às vezes, não é possível você fazer todas as consultas. E quando você faz manualmente, como qualquer processo manual, você está mais sujeito a erros. Então, trazer essa confiança que eu acho que foi o grande diferencial para os executivos que se sentem mais seguros com tomadas de decisão, estando a verificação reputacional feita. Legal. Gabi, você considera dentro da companhia, você comentou dessa velocidade de resolutiva, como um case de Neoway dentro da GT? Sim, com certeza. Vocês ganharam muita velocidade na análise. Bastante. Que tiver na companhia, além da confiança dos nossos dados, a velocidade também nos trouxe um case dentro da companhia. Com certeza. Então, assim, para a gente eventualmente dar uma resposta para uma demanda emergencial, a gente tem essa resposta em 15 minutos. Então, esse é o tempo de eu gerar um dossiê, analisar e dar um feedback.
Que legal. E uma análise profunda, né? A nível de grupo econômico, processo, passivo. Numa velocidade de muito rápida. Imagina? Que bom. É. Boa. Arthur, quer falar um pouco também dessa parte, que seja case de sucesso, óbvio, a gente está falando da GT aqui realmente, mas case de sucesso que a Midas conseguiu alavancar, ou internamente no dia a dia de vocês, ou realmente com outro cliente, mas não precisa citar nome também, assim, mas se quiser compartilhar conosco, eu acho que é relevante porque vocês são parceiros relevantes para a companhia. Realmente, se a gente for falar aqui de diversos cases, você vai ficar falando aqui 3, 4, 5 horas. Então, realmente, se puder compartilhar conosco um case, outro case, vai ser relevante, por favor. Boa. Cara, assim, o que eu acho, né? Da mesma forma como o cliente usa os benefícios Nelway, eu também como empresa, então eu vejo assim, somos uma empresa pequena, né? Hoje estamos em 10, mas eu tenho recursos hoje que muitas empresas grandes não têm. Sim. Então, por exemplo, recomendação de on-target, mercado potencial, estratégia de marketing, coisa que hoje a Nelway tem uma oferta para essa vertical de sales e marketing, e da mesma forma, vou contratar uma pessoa, vou fazer o DD, vou contratar um parceiro, vou fazer o DD. Então eu uso também desse benefício que, além de ser uma empresa pequena, eu tenho, basta ver no evento de hoje, né? Sim. Uma empresa de 10 tem à disposição aí 20, 30 pessoas para diretor, Que legal. enfim, então traz muito respaldo, assim, né? Meio que chancela ali quem é Midas, né? Vejo dessa forma. Parabéns, Arthur. Acho que a gente não, na linha da Midas aqui, a gente não segue aquele dito popular, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Acho que é casa de ferreiro realmente, espeto de ferro realmente, porque o Arthur, que é nosso parceiro, que tem clientes que utilizam a plataforma, ele replica a plataforma para risco, para expansão, para captação de novos clientes também dentro de casa. Acho que tanto que por isso ele está tendo um sucesso hoje com a parceria e está vinculado ao nosso maior nível da categoria, que é a categoria Gold. E para finalizar esse bate-papo, que está sendo muito relevante para mim, eu queria, por gentileza, se vocês pudessem deixar uma recomendação para as empresas e pessoas que estão assistindo aqui a Nelway, que têm interesse em virar cliente da Nelway. O que você, Gabriela, falaria realmente para essa empresa se tornar cliente sem medo, realmente acreditar que a Nelway pode mudar o dia a dia dessa empresa, dessa pessoa, realmente o cara que está ali tem dificuldade para conseguir fazer uma análise de stakeholder, uma análise de fornecedor, ou que seja, para captar novos clientes, se puder compartilhar para a gente, por gentileza, eu agradeço. Eu acho que para qualquer profissional que trabalha com governança ou compliance é necessário fazer verificação reputacional, porque é muito dinâmico as coisas que acontecem, os riscos que você está exposto, riscos financeiros, regulatórios, midiáticos. Sim. Então, não fazer uma verificação reputacional dentro do contexto de governança, eu vejo quase como impraticável. E fazer isso manualmente, mais ainda, porque precisa muito ter agilidade. Então, eu vejo que uma parceria, a contratação de uma empresa como a Nelway, ela traz tanto esse respaldo de confiança, de uma robustez para o programa de governança, quanto a agilidade que você precisa para atender a área de negócio. Perfeito. Porque a empresa ela não existe para fazer governança, né? Ela exige para fazer negócios, e o negócio tem que ser ágil. Então, ter isso de uma forma automatizada, de uma forma rápida e confiável, faz toda a diferença. Espetacular. Fazendo até um gancho na conversa do que o Eric fala, né? A empresa existe para correr risco, né? Exatamente, senão não existe. Senão não existe. Mas em termos assim de o que eu diria para empresas que estão buscando velocidade na investigação, eu acho que tem mais olhado para custo como investimento. Sim. Porque assim, né, se você for fazer, sei lá, 10, 20 diligências no mês, você vai precisar ter 3, 4, 5 pessoas. Sem falar no passivo ali, né? Capital humano, passivo trabalhista, tempo de entender negócio, enfim, treinamento, enfim. Enquanto que você consegue potencializar esses resultados tendo claro, tem um investimento, mas eu acho que tem muito mais ganhos do que, muito mais prós do que contras. Com certeza. E a outra é você selecionar uma empresa que tem um lastro, né? Então, a Nelway, apesar de hoje pertencer à B3, é uma empresa de 2012. Então, uma empresa com a B3 adquirindo uma Nelway não é uma aquisição que não tenha motivo, né? Então, acho que é importante você selecionar bem um fornecedor, porque são decisões que podem impactar o teu negócio, pode quebrar uma empresa, né? Então, às vezes,
que nem a GT, vende um empreendimento de 7 milhões, ou para um cara que está envolvido em lavagem de dinheiro, o cara é condenado e deixa de receber uma parte do ativo. Então, E além não só de deixar de receber, né? Quem vai estar ali, quem que vendeu para esse condenado? Foi a GT. Realmente, se ela não fizesse a diligência para vender para essa pessoa, é isso. Faz parte de todo o programa de prevenção de riscos, de gestão, de atendimento às normas regulatórias, como a lei de prevenção à lavagem de dinheiro. Espetacular. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pela história com o GT com o Nel. E parabéns, Arthur, também. Obrigado. Por todas as histórias que estamos construindo em conjunto. E esse ano construiremos mais ainda. E você que não é cliente Nel, tá perdendo muito, venha.